Paz, querido. No livro de Josué, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha. Eu me perguntei por um bom tempo a Deus qual era a diferença entre a geração de Moisés e de Josué na divisão das águas. Porque a impressão que eu sempre tive é que Moisés, parece que tem mais autoridade, porque ele só levantou a mão e fez pouca coisa. E o mar se abriu. Mas com Josué, Deus passou toda uma cerimônia. Era necessário botar o pé na água. E quando eu fui estudar as escrituras, um pouco antes diz assim: vou mostrar ao povo, Josué, que eu sou com você como eu fui com Moisés. Então a autoridade era a mesma. O Deus é o mesmo. E quem passou a direção a Moisés, a forma como tinha que ser, foi o mesmo que passou a direção a Josué. Mas a diferença estava na geração. A geração de Moisés era uma geração dura, mas é uma geração que sobreviveu à escravidão. Mas quando Deus decidiu pegá-los e criar com eles, construir uma nação com eles, eles não tinham a mentalidade para construir essa nação. Era um povo idólatra, um povo que tinha características que não atendiam à expectativa, aquilo que Deus queria para a nova geração, para a nova formação de uma nação. Então Deus decide construir, Deus decide permitir que uma nova geração nascesse. E essa nova geração, ela é uma geração que tem coragem de botar os pés na água. Então Deus faz toda uma cerimônia ali e Deus orienta: olha, mantenham distância entre vocês e os sacerdotes, porque esse é um caminho que vocês ainda não trilharam. Nós andamos por caminhos nesse novo momento, nessa nova geração, que ainda não conhecemos, que usaram as velhas táticas ou as mesmas formas de compreender, de desenvolver algumas soluções, problemas de casamento, serviço, muitas vezes não funcionam. E nesse momento, querido, volte para a palavra, volte para o princípio, coloque a doutrina e julgue ela diante do princípio, que a doutrina é o princípio em prática. É importante que você, membro dessa nova geração, permaneça com o coração que Deus procura, o coração que está disposto a botar o pé na água, a mentalidade para construir essa nova nação, esse novo mistério, um modelo de casamento, modelo de família, modelo de casa, de ministério, de igreja, que Deus quer derramar sobre nossas vidas. Que Deus te abençoe e te traga paz.